fechar esse assunto de cartografia, nós temos que falar um pouco sobre as formas de representações gráficas, em que é conceitual, entretanto, quando nós vamos representar aí a parte de cartografia, nós classificamos essa representação das seguintes formas, né? As chamadas representações gerais, as representações especiais e as representações temáticas. E aí, com relação a essas formas de representação, são elas que vão enquadrar todo e qualquer tipo de mapa que nós trabalhamos. Então, por definição, nós falamos aí que a cartografia ela representa, por meio de plantas, cartas e mapas, o conhecimento, né, nosso sobre a superfície terrestre. Então, normalmente nós temos lá que um mapa que seja, ele está lá sintetizando as informações de um talhão para agricultura de precisão, de um mapeamento aí para a parte ambiental, de um levantamento de uso do solo, entre N aplicações aí que a gente comentou aí ao longo da disciplina. Eu destaquei ali para vocês plantas, cartas e mapas, porque nós temos diferenças entre planta, carta e mapa no que diz respeito à escala adotada. Nós já sabemos, porque nós estudamos anteriormente sobre as escalas, porque a escala está associada ao nível de detalhamento e à quantidade de área a ser representada. Quanto menor o meu denominador, né, por exemplo, uma escala de 1 para 100, normalmente mais detalhado é a minha informação. Entretanto, a área a ser representada ela é bem menor. E aí, sumiu o quê? O áudio sumiu? Deixa eu ver aqui para vocês. Vamos ver. Voltou? Ótimo. E aí, pessoal, nós separamos plantas, cartas e mapas de acordo com a escala. Tem aí algumas classificações de escalas, como por exemplo a planta em escala de 1 para 1 até 1 para 10 mil, a carta de 1 para 10 mil até 1 para 500 mil e o mapa escalas menores do que 1 para 500 mil. Lembrando que quanto maior o denominador, menor é a minha escala, e quanto menor o denominador, maior é a minha escala. Mas o que eu quero que vocês associem aí com relação a esses termos, plantas, cartas e mapas, é a quantidade de detalhes que você consegue tirar de uma informação e a área representada. Normalmente, o que nós chamamos de plantas, nós representamos áreas relativamente pequenas. Entretanto, as informações que são representadas nas plantas são bem detalhadas. Então é muito comum você ter uma planta de um levantamento topográfico, por exemplo, em que você consegue ter noção de todo um talhão, de toda uma área, então você consegue detalhar bem. Comparando um levantamento topográfico de uma propriedade, por exemplo, não vou entrar aqui no mérito do tamanho da propriedade, com uma representação de uma cidade, uma propriedade é infinitamente menor do que muitas cidades aí, né? Também não entramos aqui no mérito de área urbana ou distritos, né? Algumas curtelinhas aí, por exemplo. Porém, as cartas, o que nós chamamos de cartas aí, são aquelas informações que têm uma área representada maior do que a planta, entretanto tem um nível de detalhes menor do que a planta. Seria o meio termo que nós temos aí, na verdade, né? Enquanto a planta, a área é pequena e a quantidade de detalhes é alta, nas cartas a área é moderada e o nível de detalhes é moderado. E, por fim, o que nós chamamos aí de mapas, eu mesmo tenho o costume de chamar tudo de mapa. Mas mapa, na verdade, ele representa locais em que a área a ser representada é grande, como, por exemplo, o estado de Goiás, como, por exemplo, o Brasil. É uma área relativamente grande. Entretanto, o nível de detalhe, a quantidade de detalhes de informações que eu consigo retirar dos mapas são bem menores do que a quantidade de detalhes das plantas e cartas. E aí, independente de ser planta, carta ou mapa, toda a representação cartográfica nossa, como eu comentei aí no início, elas são classificadas como representações gerais,
representações especiais ou representações temáticas. O que nós chamamos de representações gerais são aquelas informações, aquelas representações cartográficas que não me trazem nenhuma informação específica. Então, se eu pego para vocês um mapa do Brasil, por exemplo, é uma representação geral, porque ali eu tenho os limites territoriais do Brasil e eu não tenho nenhuma informação que seja de um cunho específico para um grupo de estudo, para uma área de conhecimento. Então, por isso é chamada geral. São informações generalizadas e que podem servir para qualquer um. Já as representações especiais são aqueles tipos de representações que são específicas para um grupo. Então, se eu pego, por exemplo, um mapa aí de taxa variável, de aplicação de calcário em taxa variável, e entrego esse mapa para alguém que trabalha, por exemplo, com construção civil, ele não vai entender nada desse mapa. No máximo que ele vai falar é que as cores são bonitas do mapa que nós desenvolvemos. Entretanto, para quem trabalha com agricultura, para quem trabalha com agricultura de precisão, a representação especial, elas trazem informações importantes e essenciais para auxiliar em tomadas de decisões. Então, por isso que são informações, representações que visam atender públicos específicos. E aí, se você não é desse público, desse grupo em específico, normalmente é um tipo de mapa ou um tipo de representação que não tem nenhuma utilidade. Já o que nós chamamos aí de representação temática é aquele tipo de representação que indica normalmente fenômenos qualitativos. Então, um mapa de uso do solo, um mapa de temperatura, que são informações que expressam qualidade, na maioria das vezes qualidades edapoclimáticas, temperatura, chuva, uso de solo. Entretanto, seria também um meio termo, da mesma forma que a gente tem ali a carta como um meio termo em termos de nível de detalhe e área representada, as nossas representações temáticas, elas são meio termo, elas não são tão gerais, que me trazem informações que são totalmente generalizadas e que podem servir para qualquer público, para qualquer pessoa, mas também não são tão específicas que vai atender especificamente um grupo de estudo, atender especificamente apenas uma área de conhecimento. Então, por isso são chamadas representações temáticas. E na maioria das vezes são representações que indicam aí mapas qualitativos, né, como uso do solo, de condições edafoclimáticas, não só qualitativos, mas, por exemplo, pluviosidade, chuvas também são representações temáticas aí, tá bom? Vamos ver uns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender isso aí. Então, eu tenho aí a representação geral, o meu mapa mundi. Eu tenho um mapa mundi aí que a informação que tem aí para mim é totalmente generalizada. Inclusive, esse exemplo aí serve até para a gente entender aquela diferença de planta, carta e mapa. Isso é um mapa. É um mapa porque a área representada é infinitamente maior do que de plantas e cartas. Tanto que é o que a gente chama de mapa mundi. Porém, eu não tenho detalhe nenhum dessa informação aí. Se eu quiser identificar, por exemplo, onde vocês estão localizados em termos desse mapa, eu mal vou conseguir. Se eu quiser identificar uma área, uma lavoura de soja de 500 hectares que seja, 1.000 hectares, eu não vou conseguir. Porque a área ela é muito grande, entretanto, o nível de detalhes das informações ela é muito baixo. Então, por isso, além de ser uma representação geral, também é classificado isso aí como um mapa. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui também as representações especiais. Essa representação que vocês estão vendo aí, ela é bem interessante, porque ela é uma representação, inclusive de um trabalho que nós fizemos aí da faculdade, em que nós fizemos a estimativa de evapotranspiração de um talhão, de uma área irrigada por cana, em que a informação que eu tenho aí é totalmente específica. São dados de evapotranspiração que vai atender apenas quem está trabalhando ali com manejo do sistema de irrigação, quem está trabalhando ali naquele talhão em específico para lâmina de irrigação, para dimensionamento do sistema de irrigação e assim por diante. Se eu pego
estes mapas aí em que foi feita a estimativa de evapotranspiração e entrego isso aí para quem não trabalha com isso, no máximo que ele vai comentar é as cores desse mapa, porque ele não vai conseguir retirar informações relevantes, tomar decisões com relação a esses mapas. E aí isso é uma representação especial. É especial porque ela visa atender um grupo em específico. Pensando naquela classificação de plantas, cartas e mapas, isso aí eu não sei a escala, mas é uma área bem menor do que aquela área que a gente viu do Mapa Mundi. Provavelmente isso aí se encaixaria dentro de uma planta, porque eu tenho uma área pequena e as informações que estão representadas aí são informações bem detalhadas. Eu consigo identificar aí onde tem manchas de evapotranspiração é mínima, onde a evapotranspiração é máxima, ou seja, eu consigo detalhar as informações cartográficas aí. Além disso, nós temos aí também as representações temáticas. No que diz respeito às representações temáticas, é interessante esse mapinha, que também é um estudo nosso aí da faculdade, um trabalho de TCC que fez um estudo de uso do solo. Uso do solo dentro da bacia hidrográfica do Rio dos Patos. Nessa bacia hidrográfica foi feito um mapeamento de diferentes formas de uso do solo em diferentes anos. Então, no cantinho, vocês estão vendo aí o mapeamento no ano de 2002, e de 2002 para 2013, as mudanças que ocorreram. Visualmente, a gente vê uma mudança bem brusca no que diz respeito à classe de agricultura e classes de pastagem, e também você vê muita perda de vegetação nativa nessa região da bacia hidrográfica do Rio dos Patos, que são locais que antes eram vegetação e passou a ser agricultura ou pastagem principalmente. É uma representação classificada como temática, porque eu tenho informação aí que ela pode servir para nós, né, num planejamento agrícola, em mapeamentos de aptidão, de abertura de novas áreas para a agricultura de forma sustentável, mas ela também é uma informação que ela pode servir aí também, talvez, para quem trabalha aí com fiscalização ambiental, para os órgãos ambientais. Então, é uma informação específica, mas não tão específica como o mapa anterior, em que a gente trabalhava ali a estimativa de evapotranspiração, que só vai servir para quem quer trabalhar com aquele elemento meteorológico, normalmente para sistemas de irrigação, porque é um mapa de evapotranspiração voltada para o manejo de irrigação. Já essa informação aí são informações que podem ser bastante úteis aí no planejamento agrícola, no planejamento ambiental, na fiscalização e assim por diante. É uma representação temática e do ponto de vista aí de plantas, cartas e mapas, seria uma representação que talvez se encaixaria ali dentro do que nós chamamos de cartas. A área aqui é relativamente maior do que a área daquele talhão, tanto é que essa bacia hidrográfica ela está inserida dentro daquela, na verdade, aquele talhão de evapotranspiração está inserido dentro dessa área da bacia hidrográfica. Entretanto, eu não consigo detalhar aquele talhão nessa bacia hidrográfica. Porém, eu tenho uma área bem menor do que o Mapa Mundi. Entretanto, a quantidade de detalhes é bem menor do que o do meu talhão, porém bem maior do que o Mapa Mundi, ou que um mapa de Goiás, por exemplo. Então, seria o que a gente chama de cartas aí, provavelmente, né? Certo, pessoal. E aí, com relação a essa classificação nossa aí de plantas, cartas e mapas, nós temos que fechamos, né, esse assunto aí com relação à parte de cartografia, e aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre o assunto voltado à parte do sistema GNSS, né, a parte do GPS. Talvez aí a gente sempre falou, e nós sempre comentamos, sobre as coordenadas, em que para você obter e trabalhar com geoprocessamento, é necessário que as informações sejam georreferenciadas, ou seja, que tenha localização. E aí, qual que seria essa localização? Como determinar? Na verdade, tem mais um slide ali sobre a cartografia, né? Mas, então, recapitulando aqui, só para a gente fechar essa parte de cartografia,
A finalidade dos mapas, já que a gente separa em plantas, cartas e mapas, basicamente é localizar informações sobre a minha representação cartográfica. Isso nós já fizemos. Lembra quando nós analisávamos lá o mapa, nós conseguíamos determinar a localização exata de fenômenos ou de pontos em específico na minha representação. Nós conseguimos classificar as informações que estão sendo representadas. Essa classificação se dá principalmente com o uso correto da legenda. E aí, se você está elaborando o mapa, a legenda tem que ser autoexplicativa. E se você está lendo o mapa, você tem que conseguir discernir as informações que estão ali disponíveis para interpretar corretamente o mapa. E a coleta de informações, ela é feita a partir de operações como álgebra de mapas, sobreposição de mapas, operações como cálculo de escala e operações dentro de SIGs, que vai te permitir coletar informações no que diz respeito ao seu fenômeno de interesse. Então, se eu pego esse mapa, por exemplo, e quero quantificar qual é a área ocupada pela agricultura, eu estou coletando informações. Se eu faço isso com auxílio de um software de sistema de informação geográfica, isso pode ser feito de maneira bastante rápida. Eu posso fazer isso manualmente também, determinando as coordenadas dos pontos de um determinado local e calcular a área, igual a gente calculava lá na topografia, igual nós usamos aí outros métodos em outros momentos para fazer esses cálculos, tá bom? E aí agora sim, eu tinha esquecido do outro slide. Nós vamos começar a falar sobre o nosso GPS, o vulgo GPS, em que, na verdade, o termo correto é Sistema Global de Navegação por Satélites, que é o nosso GNSS, em que não confundam sistema de navegação com sensoriamento remoto. Ambos nós temos aí satélites. Entretanto, quando a gente trabalha com imagens de sensoriamento remoto, a imagem, nós vamos obter a imagem de um determinado local em que nós vamos analisar os pixels daquela imagem, em termos de resolução espacial, resolução radiométrica, resolução espectral e resolução temporal que nós estudamos anteriormente. Agora, nós estamos falando de um sistema de posicionamento em que eu tenho satélites no espaço que vai me permitir definir a localização de um ponto. Se eu peço para cada um de vocês agora, gente, peguem o celular e compartilhem comigo a localização de vocês. Como que o celular vai me dar a localização de vocês em termos de longitude e latitude e saber exatamente onde vocês estão? Isso é feito a partir da tecnologia de posicionamento, que é, na verdade, um sistema global de navegação por satélites, em que, na verdade, são vários sistemas de posicionamento que nos permitem determinar a localização. Primeiro, sistema de posicionamento não me dá imagens, igual a imagem de sensoriamento remoto. Na verdade, ele emite uma frequência, ou frequências, na verdade, que o nosso equipamento, o nosso receptor, como o nosso celular, vai calcular a posição que ele se encontra em relação a esses satélites no espaço e aí calcular a coordenada de vocês. Por isso que é chamado Sistema Global de Navegação. Por que nós chamamos aí de GPS, então, professor? Porque um dos sistemas globais mais antigos que tem é o sistema americano, que é o chamado Sistema Navistar GPS, porém ele não é o único. Nós temos o GLONASS, que é o sistema russo, desenvolvido aí também ao mesmo tempo que os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, para espionagens e aí outras questões. Porém, ambos são satélites que estão na órbita da Terra. Esses satélites, eles emitem frequência, e aí o meu equipamento, como o meu celular, ou outros equipamentos de posicionamento, outros equipamentos que nós chamamos de GPS, eles vão calcular a coordenada que eles se encontram em relação a esses satélites no espaço. E aí, por isso que o termo mais correto é GNSS, ou, no português, Sistema Global de Navegação por Satélites. Hoje nós já temos aí também o sistema Galileu, que é um sistema europeu. Ele é um sistema diferente do sistema americano e russo, porque ele não tem as mesmas restrições que os outros. E o sistema chinês, o sistema Beidou, aí também um sistema de posicionamento. Há pouco tempo atrás, o Brasil falava-se aí em enviar o seu sistema de posicionamento,
Isso porque, principalmente quem trabalha aí em usinas, por exemplo, deve sofrer muito com os efeitos de cintilação, em que as máquinas têm que parar devido a interferências atmosféricas, a gente ainda vai falar sobre isso, mas a ideia do Brasil seria lançar um seu sistema global de navegação justamente para corrigir esses efeitos, como ocorre já em outros locais. Acho que ainda é um esboço de um projeto, mas quem sabe daqui a um tempo isso aí não ocorra, né? Como que é o princípio básico de funcionamento de um GPS, como a gente está acostumado a falar? Costumem, na verdade, não chamar de GPS. Eu também tenho esse hábito, é costume. Entretanto, na verdade, o que a gente tem é um receptor. O equipamento nosso que nos dá a coordenada são receptores de navegação ou receptores GNSS, né? Mas o GPS é o que predomina aí em termos do que a gente conhece no popular. Basicamente, o nosso equipamento, o nosso celular, por exemplo, quando vocês pegam o celular de vocês, compartilham a localização com alguém no WhatsApp, ou quando pedem aí um Uber ou qualquer outro aplicativo, ou pede comida, que você tem que disponibilizar a sua localização, o nosso celular ele faz um processo chamado de trilateração, em que ele vai rastrear no mínimo o sinal de 4 satélites, e a partir do rastreamento do sinal de 4 satélites, ele consegue definir a posição dele em relação ao espaço e esses satélites. Quanto mais satélites meu receptor conseguir rastrear, melhor vai ser a qualidade, melhor vai ser a precisão da minha coordenada. E aí tem aí algumas limitações a depender do tipo de sinal que o meu receptor consegue rastrear. Inclusive, todo mundo já deve ter passado por uma experiência igual essa. Você compartilha a localização pelo WhatsApp e a pessoa chega na rua de baixo, a pessoa chega na rua de cima, mas não chega exatamente no local em que você está. Isso está associado, entre outros fatores, a justamente essa qualidade do sinal que esse satélite vai enviar e o meu receptor vai captar, e também a qualidade do meu receptor, porque eu tenho receptores de diferentes precisões. Todo satélite de posicionamento ele disponibiliza lá dois tipos de sinais. Um sinal que nós chamamos de portadora, em que apenas equipamentos extremamente precisos conseguem rastrear essa portadora e determinar as coordenadas, e sinais que nós chamamos de códigos, que seria uma espécie de um sinal criptografado, ou seja, com uma senha, em que o nosso equipamento consegue rastrear e determinar a localização. O problema desses códigos é justamente a precisão, em que esses códigos têm um erro associado dentro desse código, que vai fazer com que a minha coordenada tenha ali algum erro na casa de alguns metros. Já melhorou bastante. Hoje nós já temos aí receptores de navegação que têm precisões aí de 1 a 3 metros em média, de 1 a 5 metros. Entretanto, se eu preciso de exatidão, se é necessário precisão, eu tenho que utilizar equipamentos realmente geodésicos, realmente precisos, como aqueles receptores GNSS, como aqueles pilotos automáticos, que nos dão aí precisões milimétricas, né? Entretanto, o princípio básico de funcionamento é essa chamada trilateração. O desenhozinho aí é interessante porque ele ilustra justamente o processo para determinar a localização. Se o seu equipamento ele consegue rastrear o sinal de apenas um satélite, a posição sua pode ser definida em qualquer ponto no raio desse satélite, ou seja, você pode estar em qualquer lugar no espaço. Porém, se o seu equipamento ele consegue identificar o raio ou rastrear o sinal de 2 satélites no mínimo, a sua posição é definida a partir da interseção desses 2 raios. Entretanto, essa interseção ainda é um local relativamente grande. Com 3 satélites, você tem a interseção de no mínimo 2 pontos, em que você consegue definir a sua localização, e com no mínimo 4 satélites, a interseção do sinal desses 4 satélites vai ser, no máximo, vai ser na verdade um único ponto. E aí esse único ponto é que vai ser usado pelo nosso equipamento para calcular as nossas coordenadas, tá bom?
No que diz respeito aos componentes, né, do sistema Navistar GPS, que é o sistema de posicionamento norte-americano, já que agora nós já sabemos que tem o sistema GPS, tem o sistema Galileu, tem o sistema Beidou, sistema chinês, tem o sistema GLONASS, que é o sistema russo, que são sistemas globais de navegação por satélite. Eu vou detalhar o sistema americano aqui para vocês, porque é o mesmo critério, os mesmos componentes. O que vai mudar é a altitude dos satélites e algumas características básicas de cada um desses sistemas. O sistema Navistar GPS ele é composto de 3 segmentos, que é o segmento espacial, é o segmento de controle e é o segmento de usuário. Nós estamos inseridos dentro desse último segmento, que é o segmento de usuário, onde nós adquirimos equipamentos, adquirimos aí receptores que vai calcular a nossa posição em termos do sinal emitido pelos satélites. Entretanto, o segmento de controle é aquele segmento em que você tem lá o monitoramento desses satélites, envio de sinal para a correção desses satélites e manutenções em si. E segmento espacial, responsável por toda a engenharia dos satélites e o envio desses satélites para a órbita da Terra. Olha lá, o segmento espacial ele é composto por 24 satélites, né, que orbitam aí a Terra. Hoje mudou aí um pouco. Esses satélites são posicionados de forma pelo qual sempre vão estar visíveis aos nossos receptores, no mínimo 4, para poder determinar a localização. O segmento de controle está associado às estações espalhadas aí pelo globo para monitorar e controlar o funcionamento desses satélites. E o segmento de usuários é composto pelos receptores, né? E nós, usuários, que desejamos utilizar e adquirir esses receptores. Hoje é muito popular, né? Então, todo celular hoje tem um GPS dentro. Inclusive, tem vários aplicativos de GPS que são bastante úteis e recomendo até que instalem alguns aí no celular de vocês, se algum dia precisar. Aplicativos gratuitos que nos permitem obter coordenadas com boa precisão, dentro das limitações daquelas questões lá de código e portadora que eu comentei com vocês. E aí, como que são classificados nossos receptores? Nós temos os receptores de navegação, nós temos os receptores topográficos e temos os receptores geodésicos. Em ordem de precisão, o receptor de navegação ele é menos preciso do que os receptores topográficos e é menos preciso que os receptores geodésicos. Os receptores de navegação são aqueles que nós encontramos no nosso celular. Normalmente a precisão desses equipamentos está aí na casa de 1 a 5 metros, mas pode piorar a depender da qualidade do seu receptor e da qualidade do sinal que ele vai rastrear. Lembrando que o satélite de posicionamento ele emite um sinal que nós chamamos de frequência. Essas frequências são chamadas de portadora ou códigos. Se eu tenho equipamentos que conseguem rastrear apenas código, a qualidade da coordenada que ele vai me disponibilizar é bem menor. Se eu tenho equipamentos que conseguem rastrear as chamadas portadoras, que são as portadoras L1 e L2, a qualidade da coordenada que ele vai me disponibilizar é infinitamente maior. Tanto que em receptores de navegação, minha precisão está ali de 1 metro a 5 metros, nos receptores topográficos, também chamado de diferenciais, a qualidade da minha coordenada normalmente é inferior a 1 metro. Então você tem lá coordenadas com 50 centímetros, com 80 centímetros de precisão, ou seja, um erro bem menor. Porém, se eu preciso de exatidão, como por exemplo um plantio mecanizado, uma aplicação de taxa variável, em que é agricultura de precisão, uma colheita mecanizada, por exemplo, a partir de agricultura de precisão e máquinas que demandam desses pilotos automáticos e dessa informação de coordenada, um mapa com erro de 50 centímetros na semeadura, no plantio, por exemplo, é uma catástrofe. Então, também não posso utilizar receptores topográficos lá em máquinas que exigem precisão.
Já que se eu tenho que colocar lá uma semente a cada 30, 40 centímetros, se eu errar a cada 30 centímetros 1 metro, eu estou enrolado, né? Vai só ter falha de plantio e isso aí é um problema. E aí nós temos os chamados receptores geodésicos, ou receptores GNSS, como são conhecidos aí popularmente. Esses receptores, eles têm como características rastrear as portadoras L1 e L2, ou seja, são extremamente precisos, e rastrear também os códigos, que são código CA e código P, que a gente chama aí dos sinais que o satélite disponibiliza para os nossos equipamentos. Os receptores topográficos, eu esqueci de comentar, eles conseguem rastrear apenas a portadora L1. E aí, como ele, embora consiga rastrear uma portadora, a qualidade dele é um pouquinho menor, né? E aí, preço está diretamente associado aí também, né, pessoal? Enquanto receptores de navegação, você compra o celular e ganha um GPS praticamente, nos receptores geodésicos o valor é 1000 vezes maior, 500 vezes maior, dependendo aí de marca, dependendo aí das características técnicas desses equipamentos. Tanto que, depois quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha nos valores dos receptores geodésicos e comparem com os receptores de navegação, o GPS de mão, o GPS de carro, o GPS de celular, né? Vocês vão ver que o preço ele é bem maior, entretanto a qualidade final que ele entrega também é bem maior, os receptores geodésicos aí. Ilustrando aí para vocês, né? Talvez alguns já viram o GPS de mão, o famoso Etrex, o famoso Garmin. São receptores de navegação com qualidade ali de 1 metro a 5 metros normalmente. Hoje já não se vê tanto, mas você tem também GPS de carro e de outros tipos de equipamentos, GPS mesmo, né, para navegação. Também a qualidade não é a qualidade milimétrica ou de centímetros, tanto que em termos de localização esses GPS sempre dão aqueles erros de posicionamento que eu comentei com vocês. E os nossos celulares, nós temos aí uma série de aplicativos hoje que nos disponibilizam coordenadas que conseguem determinar a nossa localização quase que em tempo real. Você liga o GPS do seu celular, liga aí o Google Maps, ele consegue calcular a rota e te direcionar para qualquer local. Para isso, ele utiliza a tecnologia GNSS. Em alguns casos também usa os dados, né? Na verdade, na maioria dos casos. Entretanto, o princípio básico é determinar a posição a partir do momento que ele consegue rastrear o sinal do satélite, ou seja, as frequências. Exemplo de receptores topográficos, se vocês, a gente tem aí também um Garmin, só que esse Garmin ele tem uma antena externa, e aí essa antena externa ela consegue rastrear aí aquela portadora L1, e aí você tem uma precisão aí normalmente inferior a 1 metro. Você tem aí outros tipos de receptores diferenciais ou topográficos, como essa mochila da Trimble, e aí são equipamentos de boa precisão, a depender da aplicação. E temos os famosos GNSS, receptores geodésicos, na verdade. São equipamentos que conseguem rastrear todos os sinais aí disponíveis do satélite e com qualidade milimétrica de coordenadas, ou seja, o erro associado a isso aí é bem pequeno quando se comparado com os outros receptores. Tanto que, quem não viu, se tiver a oportunidade, depois observe. Quando se trabalha aí com plantio mecanizado, agricultura de precisão em lavouras, vocês vão observar que em cima lá do trator, em cima lá da colhedora, sempre tem uma antena igual essa aí que vocês estão vendo. Uma é a base, que a gente chama, né? E a outra a coletora, que vai também receber o sinal do satélite, vai corrigir esse sinal do satélite. E aí, por isso, você tem coordenadas com precisões milimétricas, erro aí de 1 parte por milhão, 1 milímetro a cada 1000 metros percorrido, por exemplo. Então, um erro bem pequeno mesmo, né? A qualidade e a precisão desses equipamentos vai depender das características técnicas dele. E aí você tem equipamentos aí com valores que passam de 100 mil reais, por exemplo, até equipamentos menos que 100 mil, mas não muito menor do que aí 20, 30, 40, 50 mil, por exemplo. São equipamentos caros, realmente. Normalmente em levantamentos topográficos, como o georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo, você aluga esse equipamento ou quem trabalha, vive disso aí, é um investimento também, né?
Nós não vamos detalhar aqui, gente, essas características dos receptores, né? Até pelo nosso tempo, infelizmente, nós não conseguimos aprofundar aqui. Mas nós temos aí os métodos de posicionamento, as formas de correção dessas coordenadas, toda a parte de configuração que a gente não consegue trabalhar, mas a gente consegue ter essa noção geral aí. E aí, com relação a esses métodos de posicionamento que eu estou falando para vocês, a depender do tipo de equipamento que eu estou utilizando, eu tenho dois tipos de posicionamento, absoluto ou relativo. Método de posicionamento, da maneira mais fácil que tem de vocês entenderem, é o tempo pelo qual você tem que esperar o seu receptor rastrear o sinal do satélite para que você obtenha uma coordenada. Então, quando você pega aí o celular de vocês, por exemplo, e pega uma coordenada pelo celular, quanto tempo você deveria esperar? Esse tempo mínimo aí é o que a gente define como métodos de posicionamento. O método absoluto são os métodos utilizados pelos receptores de navegação, em que não importa você esperar meia hora, você esperar 10 minutos ou 10 segundos, que a coordenada vai ter a mesma precisão. Então, nos métodos absolutos, você espera ali alguns segundos, apenas o tempo realmente do equipamento rastrear o sinal do satélite, e você pode coletar a coordenada, porque aquela coordenada com 20 segundos ou com meia hora vai ter a mesma precisão, ou seja, o mesmo erro de ali 1 metro a 5 metros normalmente. Já os métodos relativos são os métodos de posicionamento utilizados pelos equipamentos geodésicos, aqueles receptores geodésicos que nós falamos, tanto de base curta quanto de base longa, em que o tempo que você vai esperar para começar a coletar as coordenadas interfere diretamente na qualidade da sua coordenada. Então, normalmente, principalmente quando você vai fazer levantamentos topográficos, por exemplo, você monta a base, espera-se ali 1 hora, 2 horas no mínimo para começar a rastrear o sinal dos satélites, a corrigir o valor desses sinais, e aí sim você começa a fazer a coleta das coordenadas. E aí nós temos dois tipos de posicionamento relativo: o estático, em que você coleta as coordenadas parado, e o cinemático, que é o que é usado aí em máquinas, utilizado em alguns tipos de levantamento, em que as coordenadas são coletadas em movimento. De qualquer forma, qualquer um desses métodos relativos aí, você tem que ter um tempo mínimo de uma base que vai ficar fixa antes de você começar a coletar as nossas coordenadas, tá? Ó, o método absoluto utiliza um único receptor, é recomendado para navegação, ou seja, usar os receptores de navegação. Isso porque os erros associados aí são erros relativamente altos, principalmente quando eu preciso de qualidade e exatidão do meu levantamento das informações que são coletadas. E os receptores que coletam aí, né, o posicionamento relativo, estático ou cinemático, eles utilizam normalmente dois receptores para rastrear o mesmo sinal do satélite. Um receptor nós chamamos de base e o outro é a coletora, né? Eles conseguem rastrear aquelas portadoras que eu comentei com vocês, L1 e L2, e por isso elas têm uma qualidade aí milimétrica na determinação das coordenadas. Para nós fecharmos esse assunto aí de coordenadas, de GPS, nós vamos comentar sobre os erros associados à obtenção dessas coordenadas. Seria impossível pensar que um satélite que está lá no espaço emite um sinal para um receptor que está aqui, está lá no meio do mato, está lá no meio de um talhão, não vai ter erros. Na verdade, tem uma série de erros que acontecem com a disponibilização das coordenadas, com o cálculo de coordenadas, e alguns desses erros a gente consegue, talvez não controlar, mas sim tomar decisões no que diz respeito a isso de maneira mais correta, e alguns você só consegue realmente conviver com isso aí e esperar o momento correto, certo, para que você obtenha as coordenadas. Um desses erros é o erro chamado de erro de relógio do satélite e erro de relógio dos receptores. Eu não comentei com vocês no começo, mas o princípio básico para calcular as coordenadas
é uma formulazinha que a gente via lá no ensino médio, distância é velocidade vezes o tempo. Quando o satélite emite o sinal, ou seja, a frequência lá no espaço, ele também dispara uma espécie de um cronômetro, que quando o meu receptor ele recebe esse sinal, ele também vai calcular o tempo que o sinal gastou para sair lá do espaço e chegar no meu receptor. Se você já conhece a velocidade que esse sinal viaja, né, lá no espaço, a velocidade da luz, você consegue calcular a distância do seu equipamento para o satélite. E quando você calcula essa distância, você calcula as coordenadas. Claro que um cálculo um pouquinho mais aprofundado, mas o princípio básico é esse. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu tenho receptores de navegação, esses receptores eles não calculam essa distância com a mesma exatidão do que os receptores geodésicos. E aí isso acontece porque os receptores que estão aí no nosso celular, por exemplo, eles só conseguem calcular o sinal dos códigos, aquele código CA que eu comentei com vocês, e aí por isso a qualidade ela é menor. Por isso que o erro ele é maior e por isso que os ruídos são maiores. E aí nós temos erros associados aí ao relógio dos satélites e receptores que a gente não consegue controlar. Entretanto, você consegue diminuir esse erro escolhendo receptores mais precisos que conseguem calcular as coordenadas de forma mais precisa. Entretanto, isso é um custo, como eu já comentei com vocês. À medida que eu tenho receptores de melhor qualidade, o preço dele também vai ser bem maior, já que a tecnologia aliada a esse equipamento também vai ser bem maior, né? Com relação ao desvio de órbita dos satélites, né? Então eu tenho aí fenômenos como a radiação solar, a posição desses satélites, que vai desviar a órbita dele e também vai desviar o sinal do meu satélite, a frequência que ele manda, e isso interfere, querendo ou não, na qualidade final da minha coordenada, já que agora a gente sabe que o cálculo de coordenadas feito pelo meu equipamento é dado pelo cálculo de distância. E se essa distância e essa órbita muda, a distância vai mudar e as coordenadas também. Isso aqui a gente não controla, isso aqui a gente não tem domínio nenhum sobre isso. Normalmente esse erro de desvio de órbita é corrigido lá pelo aquele segmento de controle que eu comentei com vocês, em que eu tenho estações de controle que vão monitorar esses satélites e aí vão enviar um outro tipo de sinal para fazer essas correções. Um erro muito comum, principalmente quem trabalha com usina já deve ter ouvido falar direto, a famosa cintilação atmosférica. Então eu tenho o sinal do satélite emitido aqui que vai passar pela nossa atmosfera. A nossa atmosfera ela é composta de gases e esses gases e outros efeitos aí vão interferir no como o meu sinal vai chegar no meu receptor. Além disso, as chamadas explosões solares ou simplesmente cintilação, são os raios solares, também vão interferir e vão desviar o caminho do meu sinal. Quanto maior for o desvio desse sinal, maior vai ser os efeitos da interferência atmosférica. E aí é onde acontece normalmente, por exemplo, algum momento do dia em que você precisa parar algumas máquinas, principalmente quando são equipamentos geodésicos, porque a cintilação atmosférica está muito alta e aí a qualidade do meu sinal é muito baixa. Qualidade de sinal é baixa, vai interferir na qualidade da minha coordenada. E aí qualidade de coordenada baixa vai interferir na minha operação. Por isso que é muito comum as máquinas pararem por um tempo devido a esses efeitos de cintilação e ou então comprar o chamado sinal pago, né, que é um sinal em que é corrigido esses efeitos da cintilação atmosférica. Um outro tipo de erro que nós temos é um erro de reflexão ou de multicaminhamento. Isso é muito comum e aí nisso a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, evitar coletar coordenadas muito próximo de lâminas de água muito grandes, como represas e lagos, porque isso vai refletir o sinal do meu satélite e vai interferir no cálculo da coordenada. Evitar pegar coordenadas próximos aí a regiões de superfícies
que tem muita reflexividade, né, como por exemplo prédios que tem muito vidro, que isso também interfere. Isso porque quando eu tenho equipamentos que não tem aí como fazer essa correção, você tem que evitar essas situações. Porém, se você precisa pegar uma coordenada lá próxima de um lago, próximo de umas superfícies refletoras, por exemplo, se você está trabalhando com receptores geodésicos, você consegue determinar o que nós chamamos aí de máscara de elevação, e com relação a essa máscara de elevação, você consegue evitar que o equipamento capte sinais a determinadas angulações. Normalmente trabalha ali com a máscara de elevação de 15 graus, normalmente. E aí, um tipo de erro que a gente consegue monitorar praticamente todo tipo de receptor, um GPS de mão como um Garmin, a depender do aplicativo que você utilizar no celular também vai ter, que é o erro associado à geometria dos satélites. Essa geometria do satélite é medida por alguns índices que a gente ainda vai ver. Mas a gente tem algumas situações. Os satélites eles estão em constante movimento lá na órbita da Terra. Vai ter momento que esses satélites vão estar muito próximos um do outro. Isso aqui é ruim. É ruim porque eu vou ter interferência de sinal e a qualidade da minha coordenada vai ser menor. E aí, um índice que a gente consegue medir é o chamado DOP, ou simplesmente PDOP, que mede essa geometria. Quanto menor o DOP, melhor. E aí, normalmente, você monitora isso pelo seu receptor. Você verifica lá pelo seu receptor qual é o DOP, entre outros fatores, e em cima desse DOP, se ele está baixo, você tem um sinal de boa qualidade. Se ele está alto, você tem um sinal de baixa qualidade. Recomenda-se aí, em média, um DOP menor do que 5. Acima de 5 não é recomendável você trabalhar com a coleta de coordenadas, porque isso aí vai também interferir na qualidade da minha coordenada, tá bom? E aí, o que é esse erro de geometria? Ele, na verdade, é a diluição geométrica da posição dos meus satélites no espaço, que pode ser composto por esses índices aí. O HDOP, o VDOP, o PDOP, ou simplesmente DOP, que a gente falou, e o TDOP. O HDOP, você vê a precisão em termos de longitude e latitude. O VDOP, a precisão em termos de altitude. O PDOP é a junção do H e do VDOP. E aí, se seu equipamento consegue calcular esse PDOP, ou simplesmente DOP, né, você leva ele em consideração para definir se você coleta ou não coordenadas naquele determinado momento. E o PDOP é a diluição da precisão no tempo aí, tá? Certo, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Eu sei que é um pouquinho denso, né, essa parte, mas eu tentei abordar com vocês só os conceitos mais superficiais com relação ao GPS. Olha lá, um exemplo para vocês dessa diluição de precisão. Eu tenho lá diferentes, né, equipamentos aqui, em que você tem o valor do PDOP, aqui 2.1. Esse aqui já é um equipamento um pouquinho mais robusto, né, um sistema geodésico, em que você consegue configurar o máximo DOP ou PDOP que ele vai coletar coordenadas. Então, no máximo 6, se aumentou mais do que 6, ele para de coletar coordenadas. Se você tem aqui também um outro mostrando aqui, e aí o equipamento ele vai rastrear o sinal, vai calcular esse índice como DOP, e em cima disso você sabe se você pode ou não coletar as respectivas coordenadas.